Mesmo jeito? Solicitar aos senhores vereadores verificação de presença para o retorno da sessão. Com 19 vereadores presentes, eu declaro reaberta a sessão do dia 4/5/2020, onde estão abertas as inscrições para os senhores vereadores que queiram falar nos projetos constantes na ordem do dia. As inscrições poderão ser feitas aqui mesmo na mesa desta presidência. Vamos ao primeiro projeto que fala sobre a reforma administrativa, a estruturação dos cargos de secretários municipais, dos cargos de provimento em comissão, da estrutura da Prefeitura Municipal. Gostaria que o novo secretário Ney Paiva fizesse a leitura. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, novo vereador Ives. Nessa questão de ordem, eu gostaria de expor o meu posicionamento e de alguns vereadores aqui desta casa quanto ao projeto da reforma administrativa já pautado há muito tempo. Por diversas vezes aqui já me manifestei contrário a esse projeto, da mesma forma que diversos outros vereadores também fizeram. Reforço mais ainda, que meu voto continua sendo contrário. A forma como vem sendo conduzida essa votação, em especial essa sessão que se iniciou na segunda-feira, dia 4 de maio, e foi suspensa por diversas vezes. Terça, quinta, sexta e hoje novamente. De forma que, em uma semana depois, ainda não se encerrou. Levantam-se dúvidas sobre a legalidade e a moralidade das manobras realizadas. O próprio vereador Rafael foi, salvo engano, na sessão de segunda-feira passada, levantou uma questão de ordem sobre a legalidade quanto à mudança do horário, pedindo a suspensão da sessão. Até me corrija se estiver errado, por favor, vereador. Ontem vi no Jornal Cidade também, e hoje recebi, para concluir, cópia do documento protocolizado pelo vereador Luciano sobre a existência de divergências nos dados entre os documentos entregues aos vereadores e os postados no site da Câmara, apontando, inclusive, possível existência de crimes. Na sexta-feira, a base do governo, que tem trabalhado de maneira intensa para a aprovação do projeto, se ausentou da sessão, que não teve quórum suficiente. Por tudo isso, presidente, como forma de protesto e inconformismo com a maneira que vem sendo conduzida essa votação, vou me retirar do plenário para não votar no projeto dessa forma. Questão de ordem, claro. presidente. Protesto. Pela ordem, na vereadora Caroline. Presidente, a minha atitude nessa casa sempre foi pelo voto sim ou pelo voto não, e nunca foi diferente fugir de uma discussão, e não vai ser diferente agora. Não estarei fugindo de uma discussão no plenário. A única coisa que está acontecendo nessa casa é que nós encontramos uma casa completamente dividida entre voto sim e voto não. E o voto de Minerva é o voto de Vossa Excelência, onde é o voto favorável. Como estratégia para salvar Rio Claro no momento de pandemia, onde não vejo necessário, e muito menos essencial, a criação de novos cargos e novos desgastes e novo ônus para a Prefeitura, também me retiro do plenário para que esse projeto não passe e assim a população de Rio Claro seja salva mais uma vez. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, novo vereador Rogério. Senhor presidente, eu faço das palavras do Ives e da Carol também as minhas. Eu sempre me coloquei contra essa reforma e do jeito que tem sido debatido, essa última semana me deixou ainda muito mais triste o que vem acontecendo com esse debate com relação a essa reforma. Então, pelo fato desse debate, do que vem acontecendo, eu também vou me retirar do plenário e para não votar com relação a esse projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, novo vereador Tiago. Me permita fazer uma analogia do que está acontecendo aqui. Imagine que temos uma partida de futebol, e aqui eu não vou discutir o mérito da penalidade máxima, mas eu vou discutir a cobrança do pênalti.
Imagine que da primeira vez, cobre, o goleiro defende, volta a cobrança. Bate na trave, volta a cobrança. Chuta para fora, volta a cobrança. O cobrador tropica, bate a cabeça na bola, volta a cobrança. Então, por algumas articulações antidemocráticas que eu acredito que existiu nessa casa, estou me retirando do plenário. Questão de ordem, Pela ordem, presidente. vereador Rafael. Essa reforma, todos sabem que eu sou contra. Eu entrei na justiça para bloquear. Como o outro vereador que saiu do plenário disse, eu pedi a suspensão também naquele dia, porque eu achei que talvez ela passasse, e eu sou contra essa reforma. Mas também gostaria de salientar essa maneira covarde desses vereadores que saem do plenário. Porque você recebe R$8.000 por mês para falar sim ou para falar não. É simples, é só vir aqui falar sim ou falar não. Aí a casa fica dividida, como a vereadora Carol disse, está dividida. Turma do Juninho e turma de um pré-candidato a prefeito, Gustavo Pericinoto. Então, quem é o maior prejudicado disso, senhor presidente? Não existe nada de sair do plenário porque não concorda, ou sinal de protesto, só para finalizar, senhor presidente. Essa é aquelas manobras políticas antigas. Inclusive, são vereadores novos aqui que têm os mesmos vícios dos vereadores velhos. Entendeu? Isso que tem que acabar nessa casa. O vereador tem que sair do muro, descer do muro. É sim ou é não, entendeu? A população está esperando isso. Não você sair covardemente do plenário, como aconteceu com o Juninho quando eu usei essa tribuna aqui. O Juninho, quando era vereador, não quis votar junto com o vereador Geraldo Voluntário e saíram do plenário de forma errada. Aqui não tem lado A, lado B, não tem turma dos coxinhos, que é a turma do Juninho, a turma dos Mortadela, que é a turma do Gustavo, pré-candidato, turma do PT, que inclusive lá também tem uma fila de boquinha. É complicado isso, entendeu? A gente discutir. Eu discuto e enfio o dedo na cara, porque eu estou neutro, eu não tenho posicionamento aqui não. Muitos acham que eu tenho, eu não tenho. O meu não é lado A, não é lado B, o meu é centro, é a população, quem paga o meu salário. Prefeito nenhum vai fazer eu vir aqui votar o que eu acho, que serve para esses vereadores aí que saíram do plenário. Partido nenhum vai vir aqui obrigar eu a fazer o que eu quero fazer ou não. Eu não governo para partido e eu não governo para prefeito. Eu não sou puxar saco de ninguém. Eu tenho que puxar o saco do povo. Tá lá, ó, todo mundo comércio fechado, sem receber funcionário para pagar pão, leite dentro de casa, criança. E aí? E o prefeito lá não flexibiliza. Vai em frente à Caixa Econômica aí, senhores vereadores que saíram, que ganha R$8.000 para vir uma vez na semana, aí fala que em forma de protesto sai do plenário, que é uma puta de uma manobra imbecil, certo? Vergonhosa. Quanto o povo sofrendo em frente à Caixa Econômica Federal para receber uma miséria do governo. R$600, aqui ganhando 8.000, sai. Aqui ninguém está forçando para votar sim ou não. Só vota sim e não e vai embora para casa. Agora fica lá, Dória brigando com Bolsonaro e o país e o povo sofrendo. E aqui em Rio Claro continua a mesma coisa. Eu vou falar um negócio, você dá nojo. Porque um pré-candidato que vem já fazendo manobra é a mesma coisa desse que está aí. É o sujo falando do mal lavado. Encaminhando a votação, na questão de ordem, o vereador Seron. Senhor presidente, para aqueles que deixaram o plenário e se falam cristãos, só vou fazer uma referência da Bíblia. É sim ou não? Porque é morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Deixar bem claro para aqueles que levantam bandeira, né? Nós temos alguns vereadores que falam, sou cristão, é sim ou é não? Porque é morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. E nessa discussão, nós tivemos tudo isso, concordo, realmente tem que ser sim ou não, mas nem a questão da saúde quiseram discutir. Afinal, é um tempo de pandemia, são 3 projetos, sim, existe o da Prefeitura, do DAI, e a saúde, inclusive. Onde a saúde vai ser prejudicada, vai aumentar o número na fila, porque nós temos médicos, enfermeiros que chefiam, que coordenam, nós vamos perdê-los. E aí como é que fica? E nem a construção disso quiseram. Então, para vocês que deixaram, não quiseram, de uma maneira democrática, sim ou não,
Vou lembrá-los disso quando a saúde estiver pegando fogo. Questão de ordem, vereador Valdemar. Senhor presidente, esse projeto entrou na casa, salvo engano, em novembro de 2019. Nos gabinetes dos vereadores foi dada uma cópia do projeto. Nós tivemos várias sessões nesse meio tempo. Não vi um vereador discutir o mérito do projeto nessa casa, ou trazer uma ideia, construção de ideias dentro do parlamento. Aqui, nesse plenário, não foi discutido nem uma ideia e nem apresentado alguma emenda para que a gente pudesse chegar num consenso. Eu li o projeto. Basicamente, para não me alongar, porque é muito técnico, de 388 cargos de livre nomeação do prefeito, esse projeto que nós teríamos que votar hoje, ele diminui para 228. São menos 160 cargos de livre nomeação do prefeito, comparado com o projeto de 2014, que alguns vereadores que estão aqui votaram. O cargo de confiança, que para o munícipe entender, é o cargo que é nomeado o funcionário público de carreira. Aumentou de 209 para 337, valorizando o funcionário público de carreira. Isso é importante deixar claro. Está valorizando o funcionário de carreira. Portanto, senhor presidente, eu com a minha consciência muito tranquila, diferente desses que saíram do plenário, porque, como bem disse o vereador Rafael, nós recebemos para votar. Defenda o sim ou defenda o não. Não seja político em ano eleitoral. Não faça isso contra a população de Rio Claro, porque todos aqui têm a consciência que para tocar a máquina pública é necessário os cargos de confiança do prefeito municipal, seja ele qual for. Seja o Juninho, seja o do Otimari, seja o Pericinoto, seja quem for o prefeito, é necessário que o prefeito tenha confiança em alguns funcionários em áreas estratégicas. E aqui eu cito a saúde. Me envergonha fazer parte dessa casa o vereador abandonar o plenário e deixar a saúde, nesse momento de pandemia, na mão. São funcionários que estarão na rua amanhã, nesse momento que nós precisávamos dele na linha do fronte, que é quem está levando a cidade e está correndo o risco do Covid. Portanto, eu acho uma irresponsabilidade abandonar o plenário. Como bem disse o nobre vereador Rafael, recebem um salário para votar, seja sim ou seja não. Aí é democracia. Nós temos uma democracia. Para mim, isso aqui é uma vergonha que eu estou vendo hoje. Fique no plenário e honre seu voto. O meu voto será sim, senhor presidente. Caminhando o voto, senhor prefeito. Caminhando o voto, nobre vereador Ney Paiva. Eu acho que o povo também deve estar querendo saber o que realmente aconteceu, porque dessa enrolação toda, porque essa sessão de hoje é a sessão do dia 4, que ainda não terminou. Ela foi, prorrogada até que se houvesse uma negociação para que se garantisse emprego e não criasse mais emprego. Eu acho que isso é que está mal explicado, e foi mal divulgado pela rede social. Então, hoje se fala em 725, 750 empregos que vão ser criados aqui em Rio Claro, quando, na realidade, está se preservando justamente cargos que são essenciais para o comando não só da prefeitura, como também, principalmente, do DAE, que todo mundo sabe que o DAE não está, a situação financeira é legal, e a própria saúde que passamos hoje com uma epidemia, com o Covid-19, e que nós necessitamos de comando no setor de saúde para poder continuar atendendo a população. O meu voto, independente de partido, mas sim pela lógica do que se leva para administrar qualquer empresa, é sim. Agora, eu gostaria que os vereadores que votassem contra viessem depois levar ao conhecimento da população do porquê que seu atendimento está sendo mal feito. Questão de ordem. Pela ordem, nobre vereador Luciano. Nessa questão de ordem aí, sempre me manifestei que meu voto é contrário, tá? Respeito a opinião das pessoas dos 9 vereadores que vão votar assim. É uma casa democrática. Tem vereadores que chegam lá na sala de reunião, lá, falam uma coisa, chega aqui e fala outra. Você entendeu? Tem vereadores que falam demais. Tem vereadores que tem que tomar vergonha na cara, covarde. Você entendeu? Covarde. Teatro. Você entendeu? Teatro. Isso daqui é um circo
e o povo parece que é o palhaço. É um circo, você entendeu? Então, aqui, ó, tem que ser homem, você entendeu? Aqui, ó, nós não rouba dinheiro público, não. Eu falo para você, não roubo dinheiro público, não. Aqui, ó, eu venho e honro. E não tenho rabo preso com nenhum político, não. E meu voto sempre falei, é contrário. Ah, mas você vai desempregar tantas pessoas. Ah, a pandemia vai chegar, isso daí vai virar um colapso na saúde pública. Gente, Rio Claro, sempre falei, Rio Claro, comandado há mais de 50 anos por 2 grupos. Rio Claro é saqueado há mais de 50 anos, gente. É saqueado há mais de 50 anos. Você entendeu? Rio Claro tem que mudar, gente. Você entendeu? Governo Juninho da padaria é o desgoverno Juninho da padaria. Cadê o dinheiro da saúde, Juninho? Você entendeu? Cadê o dinheiro da saúde? Cadê os milhões que está vindo da pandemia? Entendeu? Cadê a transparência? Isso daí, gente, isso daí já era para ter vindo conversado. Eu não fiz uma emenda, nobre vereador Val. O senhor tem razão na sua conversa. Eu não fiz uma emenda, mas trouxe bastante dinheiro para a saúde. A gente perguntou para o prefeito para onde que foi o dinheiro. Ele não teve a transparência de falar para onde que vai as emendas da saúde que a gente traz. Você entendeu? Então, como que a gente dá o crédito nosso? Como que a gente dá o voto nosso para um prefeito, Juninho da padaria, que não administra um campo de futebol? Você entendeu? Então... Para concluir, vereador, por favor. Para concluir. Essa é as maracutaias do Juninho da padaria. Você entendeu? Esses são os cabos eleitorais do Juninho da padaria. Então, sou contra, sim, a reforma administrativa. Sou contra, sim, os cabos eleitorais do Juninho da padaria. Tamo junto. Questão de ordem. Pela ordem, não, vereador Gostorano. Senhor presidente, eu quero entrar no debate político dessa questão, só que pontuar as coisas separadamente. Primeira coisa que tem sido colocado, que a reforma, do jeito que a questão dos cargos que estão hoje estão equivocadas, estão erradas, apontadas pela Justiça. Contudo, o prefeito, desde o primeiro dia que ele sentou na cadeira de prefeito, ele já poderia ter avaliado as condições dos cargos, feito a reforma, feito as correções necessárias, mas assim não fez, ou seja, usou também dos cargos até a data de hoje, ou até a data do final do acordo. Então, ele poderia ter muito bem feito essas correções a tempo hábil, chamado para o debate. Quando falamos em questão de debate que nem foi colocado nessa casa, primeiramente a questão dos vereadores que se absteram, eles entraram no jogo que foi proposto. Desde a segunda-feira, quando se começou articulações aqui, começou-se um trabalho não político, mas agressivo contra pessoas, e eles compraram sim a dor, compraram sim a situação do jeito que está, e a abstenção do voto está no regimento interno, portanto, nada de ilegal. É uma possibilidade que o vereador tem e é muito utilizado nessa casa há muito tempo. Então, eu não vejo errado na abstenção do voto e defendo aqueles que assim o propõem, como sempre defendi, inclusive quando o prefeito também era vereador e assim utilizava desse preceito. Então, está no regimento. Senhor presidente, em relação ao debate da reforma em si, eu não fui convidado para nenhum momento em que essa reforma foi colocada na mesa para uma discussão com vereadores. Contudo, eu fiz vários pedidos e fui até atendido em alguns deles, enquanto da Comissão de Constituição e Justiça, quando se inaugurou o projeto nessa casa, eu era ainda presidente da sessão, fiz uma lista de questionamento. Contudo, essa lista, chegando à resposta, não foi juntado nos autos, não foi juntado, foi entregue a mim pessoalmente, analisando, mas depois foi feita uma reforma ou uma emenda, modificando tudo, e aí eu já não era mais presidente da comissão, então, portanto, o debate ficou esquecido naquela comissão, naquele instante. Enquanto vereador, eu solicitei sim o impacto financeiro, até gostaria de saber se todos os vereadores têm o impacto financeiro que foi feito. Se vocês analisaram, porque não consta na casa protocolar, senhor presidente, foi entregue a mim, pessoal, só. Então, acredito que os outros vereadores tenham recebido. E quando eu faço os cálculos que estão aqui, eu gostaria de ter tido uma reunião para a gente debater, eu não concordo com os números, mas não fui convidado.
Não sou líder de partido, não sou líder de bancada, não sou líder de comissão, e aguardo que os líderes se movimentem para o debate. E aguardo, então, a sessão para que seja feito, e estou fazendo isso nessa hora. Os números que aqui estão, com todo o respeito àquilo que foi colocado, não é bem só diminuição. Se diminui salário, se diminui número de cargo, mas aumenta-se salário. Apenas algumas anotações. Por exemplo, chefe de divisão, de 3 vai para 17. Salário que era de 1.284 vai para 3.884. Como justificar a dobra de valores, senhor presidente? Como que nesse momento que estão cortando o salário do trabalhador, nós vamos dobrar salário? E em todos tem esses números, ó. Em todos. Então não adianta diminuir o número de cargos. Como que está sendo feita essa distribuição salarial? Ou essa distribuição de gratificação, não sei, agora me foge os nomes aqui. As funções de confiança, bom para o debate, elas vão incorporar nos salários a cada gestão? Então, cada prefeito que entrar, ele nomeia, essa pessoa fica, isso incorpora no salário? Não está previsto na lei. Então, são debates, senhor presidente, que a gente esperava que a Casa fizesse, não essa guerra, não essa batalha que está sendo travada como se a pessoa fosse o culpado. Não é. É a gestão que está culpada. A forma de condução quer se levar tudo à força, quer se levar como guerra. E aí agora vem criticar vereador que está usando da sua prerrogativa como culpado de tudo isso. Espera aí. Estamos ao final de um mandato, agora que se levanta isso. Me desculpa, senhor presidente. Nós poderíamos ter iniciado isso aqui quando iniciou essa gestão. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Valdemar. Eu, assim, na fala do nobre vereador Anderson Cristofoletti, eu acho importante o vereador colocar a casa, porque Vossa Excelência levantou aí um ponto muito suspeito, que houve alguma ação por parte dessa casa, de coação ou alguma coisa nesse sentido, na fala de Vossa Excelência. Eu acho que tem que falar o que aconteceu, porque senão dá a impressão que todos aqui participaram disso, de certa forma, e o que foi. Porque senão fica no ar uma questão aí que a população tem que saber o que está acontecendo. Portanto, não adianta falar, eles estão saindo para a forma que foi feito. Que forma? Você tem que ser mais claro, Questão de ordem, presidente. A ordem, nobre vereador Pastor Anderson. Diferente de Vossa Excelência e de outros vereadores, eu não preciso trazer para o debate coisas que estão sendo tratadas juridicamente já. No momento certo, Vossa Excelência receberá as informações. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Rafael. Eu acho, sim, importante colocar o que vem acontecendo, certo? Eu não acho certo o que aconteceu aqui, essa pressão. Eu não recebi pressão nenhuma. Eu sempre votei do jeito que eu acho que eu tenho que votar. Eu recebo 8 mil para falar aqui sim ou não. Eu só não gostei, por exemplo, dessa conduta aqui de um grupo político brigando com o outro. E queira ou não, pastor, você tem que falar a verdade e coerência, certo? Porque eles saíram aqui por uma manobra política, entendeu? Engraçado ainda que esses cargos ainda foram criados da gestão passada. Meu voto sempre é não, porque eu não concordo com, não só pela pandemia, mas pela criação de cargos. Isso já vem de mim, certo? Agora você pega e sai do plenário para falar sim ou não, é uma coisa assim chata para quem paga o salário. Aí você fica em cima do muro. E a nobre vereadora Carol, aqui, que já colocou no seu Instagram aqui, grava bem esses 4 nomes, esses que estão salvando o Rio Claro. É uma puta de uma demagogia, porque quando ela esteve aqui para investigar o prefeito, ela não quis investigar. Agora, para votar aqui, para falar o sim ou não, que é a sua obrigação, que ela paga para fazer isso, ela também não vem votar. Importante isso que está tudo acontecendo, que a partir das próximas sessões, novos casos vão vir e vamos colocar a parte democrática e verdadeira nessa casa. Como o senhor apresentou o caso da Maria do Carmo, certo? Um caso sério que a gente precisa debater aqui, que ela fura a fila, falsifica a documentação e nós não vamos fazer nada. Tem um caso também aqui do José Pereira, que na próxima sessão também nós vamos trazer para o debate. Sai para um grupo político, o outro fica. E quem fala a verdade, que nem eu, você fica perdido. Sabe? Você fica perdido. Então vamos sim colocar
os pingos nos is e vamos seguir em frente. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo. Senhor presidente, é sempre muito oportuno ver e ter a oportunidade de ouvir aí a pluralidade, o posicionamento de cada um deles. Mas dos atuais 19 vereadores, 6 aqui participaram da legislatura anterior e, sem nenhuma exceção, os 6 votaram a favor nos 2 momentos em que a administração anterior trouxe as reformas para a Câmara Municipal. Lá naquela gestão, nós sabíamos que nós tínhamos a responsabilidade de dar à cidade de Rio Claro gerenciamento em importantes setores. Nenhum, vereador. Nenhum, vereador. Vereador, nenhum. A não ser as audiências públicas, todas as nossas sugestões nunca foram acatadas e eu posso encaminhar ao seu gabinete os ofícios que eu encaminhei à administração anterior, pedindo algumas, sugerindo algumas mudanças e nada foi feito. Mas mesmo assim, vereador, eu fui republicano naquele momento, não saí em nenhum momento, vereadora. Quem saiu foi o vereador Juninho da Padaria. Não saí e votei nas 2 reformas naquele momento. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, vereadora Maria, vereador Anderson, Júlio, que esteve aqui, Pereira, Geraldo, não dá para colocar a saúde num caos e não ter a responsabilidade de, nesse momento tão importante, a cidade de Rio Claro ter condição de fazer gerenciamento sobre a saúde, vereador Valdemarque. Concordo com o vereador Rafael Andretta, nós estamos aqui para receber, para votar sim ou não. Esse comportamento em que, inclusive, o vereador Anderson disse que o regimento interno garante a qualquer um, isso é verdade. Mas cadê a posição republicana, a responsabilidade de gerenciarmos Rio Claro? Eu quero ver se amanhã, depois, a hora que a saúde tiver um caos, pois as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família vão perder importantes médicos que fazem lá os seus gerenciamentos sobre cada uma dessas unidades, se essas mesmas pessoas vão se posicionar contra. Vão aqui gritar como fazem, para dizer que a saúde lá do bairro Nosso Teto, do Mãe Preta, do Cervezão, as unidades básicas de saúde não estão tendo pessoas para coordená-las. Então, eu acho que esse é um discurso muito pequeno, muito vazio. Nós não podemos aqui conduzir nada pelo Grupo A nem pelo Grupo B, tem que ser pela cidade de Rio Claro. É isso que eu peço aos senhores vereadores, que tenham essa consciência. Pois, afinal de contas, como que eu vou explicar para qualquer munícipe que ele não vai ter direito de passar por um generalista na unidade de saúde, como manda a regra do Ministério da Saúde, para que depois ele seja conduzido por um especialista para determinado problema de saúde, porque lá não tem aquele médico, porque esses vereadores aqui se absteram da sessão, se absteram de votar e não tiveram a responsabilidade com a cidade de Rio Claro. Então, senhores vereadores, eu acho que mais importante do que qualquer coisa é a cidade de Rio Claro primeiro, porque depois, esses mesmos vereadores, se forem reeleitos, através do grupo deles, que é o que estão tentando arquitetar, vão querer colocar uma reforma aqui. Qual coerência que existe nesse tipo de posicionamento, meu Deus? Será que a cidade de Rio Claro não é mais importante do que isso? Então, é uma vergonha por parte desses. E peço ao senhor presidente, que registre bem esse momento e que depois nós possamos explicar para a população, quando a saúde virar um verdadeiro caos, quem são os verdadeiros culpados. E aqui, é muito importante, o Val falou alguns números ali, que quero aqui confirmar. Na reforma anterior, Val, mesmo que o equilíbrio financeiro hoje esteja sendo praticado aí, da mesma maneira como o Anderson colocou ali em posições técnicas, que, infelizmente, o meu está lá no meu gabinete. Meu Deus, será que é justo falar, eu como cristão, que você está diminuindo aqui, aumentando ali? Não, não é isso que nós queremos. O que nós queremos é aquilo que nós apregoamos como cristãos. É dar o mínimo de condição para essa população que vai passar por uma grande crise. Então, por favor, senhor presidente, senhores vereadores, a mesa diretora, que hoje é responsável por isso, vamos colocar lá em ata, né? E que depois a gente possa aí divulgar de uma forma maciça para toda a população o caos que vai virar a saúde depois da sessão de hoje. Bonitão, o nobre questão vereador. De ordem, questão de ordem. Questão Júlio de ordem. Lopes. Senhor presidente, a gente está falando, um com o outro. Eu lembro muito bem quando nós votamos a reforma.
essa reforma que está hoje fazendo a equiparação dos cargos. Acho que o vereador Maria do Carmo relembra muito bem, o Anderson Pereira. Acho que quem não votou a favor foi o Geraldo e o Juninho, só na época, que saíram do plenário. A prerrogativa de sair, como o Anderson falou, o vereador tem essa prerrogativa. Mas no momento importante que nós estamos vivendo, no nosso país e no mundo, não só é só a saúde, vereador Paulo, que está em jogo. A vereadora Maria do Carmo, que milita muito nessa área, também além da saúde, que ela fala que é assistente social, como que vai ficar os CRAS, que hoje, assistência social, na parte da Secretaria da Érica, a maior parte é por funcionário público. E esses funcionários não vai ter mais o gerenciamento de comando no local. Então, vai virar o CRAS na nossa cidade, que é atrelado à saúde também, da assistência social. No momento que tem essas distribuições de cesta básica para todo lugar, pessoas que necessitam, os mais necessitados da cidade. Vai ficar tudo parado. Fora a saúde, que nós temos hoje um grande déficit de funcionários já na área da saúde. Temos sempre que contar com isso. A saúde não é por causa da pandemia, que está com problemas. Sempre tivemos debate aqui de questão da saúde anterior à pandemia, e vai ter sempre. Mas deixar de dar atendimento à população num momento tão difícil como esse, eu acho que passa um pouquinho despercebido por certas pessoas, que a gente temos que votar em favor da população, ver a favor do que a população mais necessita. E hoje a população mais necessita é a questão da saúde pública. Hoje a pessoa precisa, todo dia, de um CRAS, muita gente está lá, precisa da saúde. Outras secretarias poderão fazer adequações, se vai funcionar, não vai, se pede para limpar o terreno, se não vai amanhã, vai deixar para outro dia. O pessoal da dengue que está assolando também poderá ser afetado. Enfim, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com a população de Rio Claro, porque é a única cidade, que acho que no país, que está exonerando esses cargos. Não tem, que eu saiba, em outro local do país que não tem cargos comissionados mais. Não tem pessoas de confiança do prefeito. Isso aí não foi nós que criamos, não foi o governo do Otimar que criou, já vinha antes, muito mais antes. Todos os locais têm esses locais, cargos comissionados. Pessoas de confiança que vai responder, muitos respondem, a hora que deixar seu cargo, os seus bens patrimoniais. Ali, por ter assinado, por ter dedicado a função. Tudo bem, ganha mais, mas, às vezes, o que ganha não é compatível pela responsabilidade que a pessoa tem. Então, a gente tem que ver que comissionado, quando é dispensado, não tem fundo de garantia, não tem nada, não tem, e pessoas confundem muito. Comissionado é pessoas cargo de confiança. O que tem que ser feito, às vezes, se a pessoa não estiver trabalhando de acordo, ser exonerado por outro no local. Então, a questão da saúde, temos que rever muito bem. Agora, se os outros vereadores estiverem ouvindo, se eles quiserem voltar, verificar o que pode ser feito pela saúde, se eles tiverem amor às pessoas de Rio Claro, eu voltaria principalmente à questão da saúde para votar. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, não, vereador Adriano Latour. Presidente, eu só gostaria de deixar claro uma coisa. Nós estamos aqui, né, desde segunda-feira passada, tentando entrar num acordo, porque nós estamos colocando, a partir de hoje, 300 famílias na rua. Mas isso não vem ao caso. Sabe por que mais me dói? Nós tentamos conversar hoje para aprovar, pelo menos, o projeto da saúde. E olha o que nós ganhamos aí, ó, esses vereadores que foram embora. Para mim também, Rafa, é uma vergonha o que esses vereadores fizeram. Pelo menos para tentar salvar a saúde. Olha o que nós estamos vivendo, senhor presidente. Vai causar um caos na cidade. Aí eu vejo aqui agora que a vereadora Carol coloca aqui que saiu para salvar o povo. Questão de ordem. Viu? Que salvar povo. Questão de ordem. Que salvar povo. Você está jogando o povo no lixo. A gente entrou num acordo para não votar a reforma da prefeitura, mas que fosse votado a saúde. E agora vocês vêm colocar isso aqui? Para mim é uma vergonha. E outra coisa, vereador também que se vendeu, porque pedindo igreja, depois faz isso.
Eu nunca falei nada de vereador nenhum, respeito todos, mas hoje deu. Hoje, para mim, deu. Para mim, isso aí é jogo político. Político, que nem o Rafael fala. É de um lado Pericinoto e do outro prefeito. Ninguém está pensando na população. Isso que aconteceu aqui hoje, para mim, também é uma vergonha. Vergonha. Questão de ordem. Pela ordem do vereador Luciano. Carol, quem não conhece a Carol Gomes, né? Só quem não convive junto. Eu já conheço, já conheço essa peça já. E é o seguinte, meu voto vai ser tudo ao contrário. E o que eu ia falar era para o nobre vereador Paulo Guedes aí, falou quem que votar contra aí, ele vai mostrar, para as pessoas quem votou contra aí, quem que acabou com o Rio Claro. Primeiro, quem acabou com o Rio Claro foi seu PSDB, o DEM, você entendeu? O governo Juninho da Padaria e os governos anteriores aí, que retrocedeu a cidade, você entendeu? Tem que entrar assim, na cidade aqui, não é só um homem cristão. Hoje está cheio de cristão. Hoje está cheio de gente de igreja. Você entendeu? Falar para o pessoal da igreja, principalmente para o pessoal da Assembleia, tomar vergonha na cara aí, e ver também os pessoal que elege, pelo amor de Deus. As bancadas cristãs aqui dentro da Câmara, aqui, pelo amor de Deus. Tem que tomar vergonha na cara. Você entendeu? E outra, para com essa piada aí, que vai parar de... Não vai ter pessoal da saúde. O governo federal está mandando dinheiro, gente. Vai poder contratar pessoal da saúde, sim. Você entendeu? E vai poder chamar funcionário público, sim. Você entendeu? Então é isso daí, galera. Vamos parar de botar pânico na cidade. Vai vir pandemia, sim. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador Zé Pereira. Na fala do nobre vereador Luciano, eu não concordo quando ele fala de assembleia, tá? A assembleia é uma igreja respeitada, é uma igreja que tem uma tradição mais de 100 anos no Brasil. E em Rio Claro, há muitos anos essa igreja está aqui. É uma igreja que hoje tem mais de 6 mil membros, que faz a diferença para a sociedade de Rio Claro, tanto na parte espiritual quanto na parte social. Então, nobre vereador, quando o senhor for pronunciar uma palavra contra a Igreja Assembleia de Deus, o senhor reflita e pense bem, que o senhor está sendo muito demagogo em falar da Igreja Assembleia de Deus. Questão de ordem. Pela ordem do vereador Luciano. Primeiramente, você escuta bem o que eu te falei. Alguns assembleianos, entendeu? E outra, eu amo a Assembleia. Você entendeu? Não falei mal da Assembleia. Não seja engodo. Você entendeu? Não seja engodo. Você está 40 anos aqui, Você entendeu? Não seja engodo. Você entendeu? 40 anos eu não estou aqui, não, Você está 30 anos aqui. Para concluir, vereador também Luciano. não. Tá bom, não seja engodo. Vereador Pereira, por O senhor favor. falou, Entendeu? então, não seja tá engodo. escrito. E as igrejas de Rio Claro, aí não estou falando em grande parte, não. Estou falando que tem vários crentes mesmo, até o diabo é crente. Tem vários crentes mesmo que tem que tomar vergonha na cara. Por isso que Rio Claro está na merda. Porque tem muita gente aí que vende o voto, troca voto, a troco de cesta básica. Vários políticos vagabundos aí, que ficam enganando os outros, você entendeu? Que rouba dinheiro público. Por isso que hoje falta vacina aí, falta um monte de coisa de hospital aí, E quer jogar as culpas em nós aí, rapaz. Para concluir, vereador. Questão de ordem. Pela ordem do vereador Rafael e vamos para a votação. Vamos para a votação. Pereira, você não pode falar muito de igreja, não, porque se um dia você for se confessar com o padre, você tem que ficar trancado uns 6 anos lá, de tanto que você tem pecado. Então não vem falar de igreja aqui, eu respeito todas as igrejas, não quero entrar muito nesse tema aqui. E eu queria propor para você, senhor presidente, que o prefeito Juninho subisse agora um projeto, aproveitar esse momento de pandemia, agora no momento, já que estamos discutindo economicidade, fazer um projeto aí para que durante aí nos próximos anos não se pode contratar ninguém, entendeu?
Aí eu quero ver essa turma aí de um governo e do outro apoiar o prefeito A e o prefeito B. E aí vem vereador e sai do plenário para fazer essa politicagem suja. E dizer para o vereador Ives, que é o líder do PSD, que começou mal, hein, vereador? Como líder do seu partido, hein? Saindo do plenário, que coisa horrível. E eu vou te falar outra coisa. Se um dia eu continuar aqui, sendo vereador ainda, e tiver que ter ordem de prefeito, de partido, eu prefiro nem ser vereador. Então o vereador Tiago Yamamoto, que saiu, o vereador Rogério, a vereadora Carol e o vereador Ives, devia ter vergonha, rasgar o diploma deles de vereador. Que é só vir aqui falar sim ou não. Esquecer essa sujeira, esquecer essa politicagem, que o Luciano falou bem, que dura anos. Questão de ordem, só para concluir, presidente, só para concluir. Meu respeito às igrejas sérias de Rio Claro, mas tem um monte de pastor picareta enganando o povo, que tem mesmo. Um monte de pastor corrupto aí, e eu não engano não. Mas meu respeito à Assembleia de Deus, Assembleia do Belém, Assembleia Madureira, você entendeu? Várias assembleias aí, você entendeu? Não estou generalizando não, mas tem várias, as assembleias têm que rever seus conceitos aí, e seus representantes aqui na Câmara Municipal aí, você entendeu? Pelo amor de Deus. Tamo junto. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Zé Pereira, e vamos para a votação. Ainda bem que o novo vereador reconheceu, entendeu? Que a Assembleia é uma igreja séria, como as outras igrejas. Agora, quando o senhor falar de pastor, dê os nomes deles, que não é sério, entendeu? Senão fica muito ruim. Dê os nomes de quem não é sério. Você não é um vereador sério, já era. Para mim, você não representa eu, irmão. Você falou de pastor. Eu gostaria de chamar o nome do vereador Zé Pereira. Você não é pastor? Não, vereador senhor. Luciano, por favor. Para que Não, ocupasse continuando o meu a questão lugar. de ordem. Senhor presidente, na verdade, eu sou cristão, tenho pecado, mas não tenho mentira comigo e não sou maldoso. Gostaria de pedir ao vereador Zé Pereira que ocupasse o meu lugar, que eu me inscrevi para falar sobre o projeto em questão. Com direito à palavra, 7 minutos com a parte. Senhores e senhoras vereadores. Dependo de igreja para me reeleger, não. Por favor, vereador Luciano. Por favor. Desculpa, presidente. Não encosta em igreja para pedir voto, não. Entendo que, primeiramente, num ano eleitoral, os ânimos ficam mais acirrados que os normais. A quem faz parte da oposição ao governo, seja ele municipal, estadual, federal, é muitas vezes compelido a votar contra projetos pela simples necessidade de se marcar uma posição. Todos nós que exercemos o mandato popular temos o dever e a obrigação, no entanto, de colocar em determinadas situações, como essa, o interesse público acima de interesses pessoais, políticos e partidários. Esse é o caso. Não tenho dúvidas que o projeto da reforma administrativa é essencial para a manutenção da governabilidade. E que, se não for votado e aprovado, resultará na demissão de centenas de servidores comissionados e ocupantes de funções de confiança, boa parte funcionários efetivos, funcionários de carreira. Entre eles estão dezenas de trabalhadores da Fundação Municipal de Saúde, vários deles concursados, que exercem funções essenciais, de primeira ordem, no momento em que a população precisa de atenção e socorro em meio ao problema da pandemia. Estado de alerta com mortes relacionadas à dengue,
e ocorrências sazonais do vírus influenza, com óbitos comprovados. Na área da educação, não é diferente. A respectiva secretaria atende cerca de 19 mil alunos, possui mais de 3 mil funcionários, distribuídos em 67 unidades espalhadas pelo município, e dispõe apenas de 6 diretores, dos quais 5 são servidores públicos de carreira, 4 gerentes, sendo que 3 são servidores públicos de carreira, 1 assessor e 5 chefes de núcleo, todos funcionários de carreira. Com a eliminação dos cargos de diretores, gerentes, assessores e chefes, haverá imediato prejuízo às obras em andamento. A construção e manutenção das escolas, das creches municipais, ao planejamento pedagógico e administrativo, da retomada das aulas pós-pandemia e ao atendimento escolar em áreas como transporte, merenda e insumos diversos. Situação idêntica, se não aprovar essa reforma administrativa, ocorrerá em diversas outras áreas, inclusive porque muitos servidores, exclusivamente de carreira, estão afastados por fazerem parte dos grupos de risco mais vulneráveis ao coronavírus e suas consequências. Importante destacar, e eu quero frisar, que só estamos discutindo esse projeto, certo, errado, tardio ou não, porque o Poder Judiciário considerou inconstitucional diversos artigos da lei complementar aprovada lá em 2014. Um problema da gestão do prefeito do Otimari, onde o seu secretário de Negócios Jurídicos é o tão falado advogado Gustavo Perecinoto. Faço questão de citar esses nomes, para que fique registrada a responsabilidade deles e de seus aliados nas consequências desastrosas que a dispensa ou perda das funções de centenas de servidores acarretará em Rio Claro em tempos de pandemia e de crise econômica. Quero continuar o meu discurso pensando pequenos detalhes de falas que eu vi aqui, todas muitas válidas, de forma democrática a respeito, mas em muitas não concordo. Quero que todos saibam que essa sessão aqui ela se dá do dia 4, da segunda-feira, onde nós suspendemos por inúmeras vezes que aqui foi dita, mas também são prorrogativas do nosso regimento interno. Então, as faço com toda a segurança. Quando o nome vereador Ives fala de crimes e responsabilidades, o fórum está lá com plantões diários. Nós não recebemos sequer um apontamento de que não estávamos fazendo a coisa certa. Nem administrativamente e nem judicialmente. Então, com a consciência tranquila de quem fez com o regimento debaixo do braço, eu quero dizer sim que nós tentamos de todas as formas construir o projeto da manutenção, como disse o novo vereador Adriano Latorre, de mais de 300 famílias que serão colocadas na rua amanhã. Quero acompanhar a fala do novo vereador Rafael da forma covarde com que os vereadores saem do plenário, com os discursos demagógicos que fazem. Discurso esse devia ter sido feito lá atrás, quando se falava numa audiência pública para se doar uma área para a Escola Maria Pelegrina, que não foi feita, e foi votado aqui, e não tinha voto. Foi a construção dos vereadores que se fez a doação da Escola Maria Pelegrina, e agora o vereador Tiago Jafonense presta um papelão desse. E eu quero aqui, para encerrar minha fala, dizer que o que está acontecendo aqui é o cerceamento do meu direito de vereador, do meu direito de poder falar sim, que eu quero deixar claro aqui que a minha posição é sim a reforma administrativa, é sim a manutenção da governança, é sim, num momento como esse, nós temos as pessoas ocupando os cargos, sim, que ajudam dioturnamente os mais de 6 mil funcionários públicos a tocarem a gestão. E os mais antigos aqui sabem do que eu estou falando. Nobre vereadora Maria, nobre vereador Paulo, nobre vereador Anderson, nobre vereador Geraldo, que são vereadores de mais mandato, nobre vereador José Pereira, Júlio Lopes.
Nós sabemos do caos que vai ser instalado em nossa cidade. E o caos vai ter, sim, nome e sobrenome. E essa casa, no momento que sinaliza o não para os cargos comissionados, demonstra um posicionamento para as próximas gestões. E nós queremos sim, vereador Rafael, pedir ao senhor prefeito para que faça sim um projeto, considerando que a pandemia nos trará caos e danos irreparáveis, num prazo que nós nem sabemos de quanto tempo nós demoraremos para resgatar, mas que se faça sim prevalecer aqui a vontade, então, dos senhores vereadores contra os cargos comissionados. E a casa demonstra também, para esta casa, o posicionamento contrário aos cargos comissionados. E eu quero aqui deixar a minha palavra como presidente, que o pau que bate em Chico terá que bater em Francisco. Questão de ordem. Pela ordem, não, vereador Rafael. De tudo que aconteceu aqui hoje, enfim, dessas covardias de sair de plenário e receber muito bem para isso, agora, no fim, Rio Claro volta a ter uma esperança. Essa que o senhor falou, que vai conversar com o prefeito e deixar uma prerrogativa aí de deixar a cidade, sei lá por quanto tempo isso pode, que eu não entendo da parte jurídica, deixar aí a cidade por uns bons anos até se recuperar dessa crise sem cargo nenhum. E aí você vai ver acabar essa guerra aqui, essa guerra de lados, da turma de um, da turma do outro. E isso é importante. Agora, no fim da sessão, fico mais feliz. E o tamanho da hipocrisia, senhor presidente, eu acho que continua raiz até agora. Eu acho que é eu e o vereador Luciano, que continua raiz. Eu não me envolvi com cargo, o meu partido, o PTB, apoiou o governo Juninho, e a partir do momento que eu achei que não dava para mim, eu fui no PTB, no meu presidente, e falei, eu não concordo com o que está acontecendo. Aí o vereador Rogério vai gravar vídeo na internet, Rogério Guedes, vai gravar vídeo na internet falando que é contra a proibição de cargos, que sendo que há pouco tempo atrás ele tinha cargos, tinha secretário na Secretaria de Habitação. A vereadora Carol Gomes não investigou o prefeito, proibida de fazer uma das maiores obrigações do vereador, que é fiscalizar. Ela não fez isso e também se lambuzou de cargo até pouco tempo atrás. O Tiago Japonês eu não sei, eu não posso falar, eu só falo quando eu sei. Do vereador Tiago, eu não sei se tinha cargo ou não. Mas também fez uma manobra aí da doação da escola dele lá, da Maria Peregrina, trouxe para o município, não que seja um projeto ruim. Eu acho que o projeto é bacana, mas não na troca de favores. E o vereador Ives, como eu estou repetindo, não posso dizer se ele tem cargo ou não. Então gosto de falar quando eu sei. Mas começa de forma equivocada com o seu prefeito, que ele está apoiando agora, em sair do plenário. Um jovem começa com os vícios dos antigos. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, não, vereador Paulo. Senhor presidente, na minha fala anterior eu havia comentado sobre a importância da Câmara Municipal ter a consciência de aprovarmos o projeto da saúde, e tem muitos profissionais da saúde acompanhando a sessão nesse momento, mas dentre eles aqui quero citar um que me autorizou a dizer o nome dele, um dos mais renomados médicos da cidade, Dr. Daniel Brutus, que tem uma função de fundamental importância na saúde do nosso município. Ele está dizendo que a saúde irá virar um caos sem material humano para gerenciamento. Então, senhores vereadores, tenham a consciência de, pelo menos, o projeto da saúde, os senhores levarem com responsabilidade. E aqueles que não quiserem votar em favor do projeto da saúde, não tem problema, mas que venham para o plenário, votem o seu não, e que Vossa Excelência tenha a responsabilidade do desempate. Afinal de contas, não é qualquer um que está dizendo. Quem está dizendo aqui é o doutor Daniel. Uma pessoa que transita na saúde pública do nosso município há mais de 15 anos. Sabe da importância, já passou por muitas outras administrações. Então, senhores vereadores, peço aos senhores
que repensem nesse posicionamento de vocês e voltem para o plenário. Como não há mais ninguém inscrito, eu quero colocar o projeto número 10 de 2020 em votação e salientar a fala do novo vereador Paulo para que fique bem registrado que nós, em momento algum, das pessoas que conhecem a nossa gestão, da forma como que a gente toca essa casa, nós pedimos para que as pessoas mudassem o voto. Nós apenas pedimos para que elas honrassem a presença no plenário, para que eu tivesse o direito de votar. Estão me cerceando o direito de votar. Questão de ordem, senhor presidente. Regimentalmente, nós teríamos uma sessão agora às 17h30. Eu preciso saber do plenário se vocês concordam em a sessão ser transferida para amanhã, dependo da aprovação dos senhores, ou da sessão logo após que encerrar essa. Vamos terminar. Terminou essa, continua a outra. Aqui. Então, eu quero colocar em discussão e aprovação dos vereadores do plenário, se nós podemos, ao terminar essa sessão do dia 4, iniciarmos a sessão ordinária do dia de hoje. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários, que se manifestem, aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, não, vereador Paulo. Presidente, nessa questão de ordem, só gostaria de agradecer ao doutor Daniel, que me autorizou a dizer o nome dele, e dizer da minha preocupação, da minha indignação com o comportamento da Câmara nessa noite, nesse dia. Fazer a leitura? Pode fazer, Ney, por favor. Dispõe sobre a estruturação de cargos de secretários municipais, os cargos de provimentos em comissão das funções de confiança e das funções gratificadas da Prefeitura Municipal de Rio Claro e da outras providências. Emenda em separado de autoria do prefeito municipal, processo 15.537. Como não há mais ninguém inscrito, informo que o projeto de lei complementar número 10/2020 depende de maioria absoluta dos votos. E ele está em votação. Com 8 votos favoráveis e 6 contrários, o projeto número 10/2020 está derrubado. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 11/2020 do senhor prefeito municipal. Esse é da prefeitura também. Dispõe sobre a estruturação organizacional da Prefeitura Municipal de Rio Claro e da outras providências. Emenda em separado de autoria do prefeito municipal, processo 15.538. Esse projeto também é da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal. Como não há ninguém inscrito, informo que o projeto decreto número 11/2020 depende de maioria absoluta dos votos e está em votação. Da Prefeitura também. Por 8 votos favoráveis e 6 contrários, nós também rejeitamos o projeto de lei número 11/2020. Próximo projeto, segunda discussão, projeto de lei complementar número 12/2020, também de autoria do senhor prefeito municipal. Dispõe sobre a estrutura organizacional do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro e da outras providências. Processo 15.539.
Eu quero encaminhar voto nesse projeto, porque na sala de reunião com os senhores vereadores eu levei a preocupação para todos da situação com que encontra o Departamento de Água e Esgoto também de nossa cidade. Nós sabemos que lá a manutenção dos cargos, se eu não me engano, são 16 cargos, é um número muito pequeno, não teria impacto nenhum na estruturação do DAI, pelo momento crítico que o DAI passa. O DAI, com o decreto do seu prefeito municipal, onde, por causa da pandemia, não está fazendo corte de águas, devastou as contas do DAI. E aqui eu quero fazer um apelo para aquelas pessoas que podem pagar a sua conta de água, paguem a sua conta de água. Nós já discursamos aqui que o DAI tinha uma arrecadação de R$130 mil por dia. Hoje o DAI tem dia que não consegue arrecadar 6, 7 mil reais. E o DAI tem toda a manutenção de insumos, produtos químicos para o tratamento da água. Então eu faço esse apelo ao plenário. Nós temos que ter a consciência do caos que vai se tornar o DAI. E a água é essencial. Está aqui o secretário Maurício, está aqui o superintendente Paulo, que não me deixam mentir com relação ao combate à pandemia. Nós precisamos, vereadores, ter consciência do projeto do DAI e do projeto da saúde. Esse é meu apelo. Quero encaminhar aqui o voto sim para o projeto do DAI e para o projeto da saúde. Está em votação. Encaminhando a votação, senhor presidente. Encaminhando o voto, não, vereador Paulo. Senhor presidente, encaminho a votação. Quero parabenizar Vossa Excelência pela fala, mas gostaria aqui de, mais uma vez, fazer um apelo aos senhores vereadores. A saúde é muito importante para o nosso município, assim como também o DAI é importante para o nosso município. Nós precisamos de gerenciamento do Departamento Autônomo de Água e Esgoto, que até agora vem sido muito bem administrado pelo Paulo e pela equipe que ele nomeou. Então, eu peço para que vocês tenham a consciência de dar um pouco mais de chance, de governabilidade para o presidente do DAI, o Paulo, que é uma pessoa muito séria, todos aqui o conhecem. E, como foi acabado de dizer aqui, são 16 cargos lá, e esses 16 cargos são de fundamental importância para uma população de quase 210 mil habitantes. Senhores vereadores, pensem, façam um exame de consciência. É a água da população rio-clarense. Está em votação. Por 8 votos favoráveis e 6 contrários, também está derrubado o projeto número 12 da estruturação do DAI. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 13/2020, também de autoria do senhor prefeito municipal. Dispõe sobre a estruturação de cargos de provimento em comissão das funções de confiança e das funções gratificadas do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro e da outras providências. Emenda em separado de autoria do prefeito municipal, processo 15.540. Como não há ninguém inscrito, informo que o projeto depende de maioria absoluta dos votos e está em votação. Por 8 votos favoráveis e 6 contrários, também está derrubado o projeto de lei número 13/2020. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 14/2020. Dispõe sobre a estrutura organizacional da Fundação Municipal de Saúde e da outras providências. Processo 15.541. Como não há ninguém inscrito, eu quero encaminhar esse voto, mais uma vez, fazendo um apelo aqui aos senhores vereadores, para esse projeto essencial para a manutenção da saúde na nossa cidade. Nós sabemos que hoje os índices de internação do Covid já suportam quase 80%
da nossa capacidade de atendimento para as pessoas com o coronavírus. Nós teremos um caos na porta das nossas unidades. E eu quero ver aqui qual o vereador que vai lá na porta fazer videozinho. Qual é o vereador que vai questionar o trabalho que vem sendo feito. O nosso respeito aqui é aquelas pessoas que estão pagando com a própria saúde. Graças a Deus ainda não, mas que poderão pagar com a vida no enfrentamento que nós estamos tendo da saúde de Rio Claro. Sacrificante para muitos. Sabemos que os comerciantes têm sofrido, vários segmentos da sociedade, a economia sofre, mas nós sabemos que a manutenção da vida é essencial para a organização da nossa sociedade como um todo. Então pensem, vereadores, nós temos por obrigação, por responsabilidade primeira, que cada um aqui representa uma parcela da sociedade. Sem os votos daqueles que nos confiaram essa missão, nós não estaríamos sentados aqui. Então, perante Deus, quero fazer um apelo perante Deus aos senhores. Nós precisamos pensar na saúde da nossa cidade. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, não, vereadora Maria. Senhor presidente, o senhor sabe muito bem que eu não fujo da raia. Eu falei lá dentro a Vossa Excelência e a todos que estavam lá presentes que, para mim, todos os servidores são iguais. Da mesma forma que agora o Corona tem na Prefeitura, que é a Secretaria, vou dar um exemplo, Secretaria de Agricultura, como a Secretaria de Assistência Social, tem no DAI, tem também na Fundação de Saúde. Então, como eu votei contrário à da Prefeitura e o do DAI, eu não posso votar somente para a Fundação de Saúde. Como eu disse também a Vossa Excelência, desde o primeiro momento que entrou essa reforma, o meu voto era contrário. Como eu não sabia também de alguns nomes, eu acho que vai dar, sim, para fazer a readequação. Eu tenho certeza que ninguém vai ficar, ninguém vai morrer e ninguém vai ficar à míngua. Eu tenho certeza também que ninguém vai ficar sem o atendimento. Ninguém também aqui vai deixar de fazer as suas funções dentro da Fundação Municipal de Saúde, e bem como também no atendimento à Santa Casa e dentro de UPAs, PSMI, e bem como as UBSs, USFs, e também a atendimento da maternidade de urgência. E também a parte de coordenadorias. Eu acho que vai ter uma readequação. Agora, acho que vai ser atendido a maioria desses são servidores concursados. Eu acho que vai poder ser atendido, não sei, eu acho que alguma coisa... Eu estou falando. Agora, ok. Eu acho que o atendimento vai ser visto. Eu acho que eu não vou ficar coerente com essa situação, de ter votado para uns e não para outros. Porque, para mim, todos os servidores, não é porque um teve mais condições de ser um médico do que aquele que pôde ser um engenheiro, do que aquele que pôde ser. Que, da mesma forma como naquele lugar que está sentado o Adriano Latorre, estava sentado também o Scudeler, que eu perguntei para ele assim: secretário, responda para mim, por que todas as secretarias têm eventuais? E ele me respondeu: só tem na educação. E eu disse: não, não tem. O portal da transparência diz que todas as secretarias têm eventuais. Formados em cursos superiores. Então, alguma coisa está. Então, eu gostaria de estar dizendo, essa justificativa à Fundação de Saúde, eu não estou fugindo da raia. Eu só quero que todos os direitos sejam igual, para aquele ajudante geral até o presidente da Fundação Municipal de Saúde / Secretaria da Saúde. É só isso que eu queria dizer a todos que estão aqui presentes, ao Adriano que está aqui, à Érica que está aqui, ao Maurício que está aqui, ao... Nossa. Putz. Ragliante. Tem mais algum outro secretário aqui? A Guarda Municipal que está aqui, ao Scudeler que está aqui. Eu jamais fugiria daqui. Mas, para mim, todos os servidores concursados têm a mesma posição.
Para mim, todos são iguais. Só Caminhando isso eu queria votação. dizer. Encaminhando a votação ao vereador Rafael, eu também quero encaminhar. Eu gostaria de falar sobre a fala da vereadora Maria, que todas as pessoas são iguais, todos os funcionários são iguais, mas eu acho que toda a população também são igual. Então a senhora tem que parar com a sua mania de furar fila. A senhora tem que parar com a sua mania de falsificar documentos que a senhora faz, que deu entrada. É mentira? Chegou aqui, é mentira? Eu estou falando mentira? Então a senhora para de furar fila, para de falsificar documentos, aí a senhora pode vir e discursar bonito, como a senhora discursa. Eu queria ver aqui com a imprensa que está aqui nos acompanhando, você, dona Maria, o seu João, que está na fila aí esperando há quanto tempo? A vereadora Maria, ela fura a fila. Você acha certo isso? Então você tem que diminuir o seu discurso lindo, bonito, mas que nós sabemos aqui dentro que é podre. Caminhando a votação, presidente. Caminhando a votação no vereador Val. Eu também, assim, depois de ouvir essa serenidade da vereadora Maria do Carmo, me tocou, não podia deixar de falar. Porque é a primeira vereadora que critica a saúde aqui, toda a sessão bate, mas bate firme mesmo na saúde. E agora, com esses cargos que a senhora vai votar contra, já se posicionou, a tendência é piorar. E disse em direitos, né? Direitos, tem que ser direitos iguais para todos. E nós vamos chegar no direito igual para todos, sim. E essa casa vai discutir aqui sobre direitos iguais para todos. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Ney Paiva. Eu respeito muito a vereadora Maria do Carmo, sei que ela faz um trabalho legal junto à saúde, ou pelo menos pensei que fizesse, né? Mas depois das denúncias que foram apresentadas na última sessão, me decepcionou. Agora, hoje eu fico mais decepcionado ainda porque ela está tentando defender alguma coisa que foi votado por ela durante o mandato do prefeito, que ela deu apoio. Ele criou toda a situação que nós hoje estamos colocando no colo aqui, justamente no ano político, para poder tentar limpar a barra que deixou feia a prefeitura do jeito que está. Caminhando o voto no vereador Adriano Latorre. Presidente, eu também gostaria de dizer que quando você falou se vai ter coragem de ir lá gravar um vídeo, eu vou, porque eu vou votar a favor. E me admira, né? Respeito a Maria votar contra. Me admira, uma mulher que defende a saúde, admiro o seu trabalho, Maria, mas achava que pelo menos na saúde você votaria a favor. Mas eu quero deixar aqui bem claro que o meu voto é sim para a saúde. Quero encaminhar meu voto também e discordar desse senso de justiça trazido pela nova vereadora Maria. Desculpa, Maria, eu preciso discordar, porque eu queria estar ouvindo de você um discurso de sensibilidade, de assistente social, de mulher. Esse é o discurso que nós precisaríamos do encaminhamento do seu voto. Para corrigir, sim, um problema de 2014, da gestão do prefeito do Otimari, que hoje cai no colo desta casa como uma bomba. Esse é o discurso que precisaria estar tendo aqui agora. Certo? E outra coisa, nós não estamos distinguindo funcionário da prefeitura, funcionário do DAI e da Fundação Municipal de Saúde, porque nós sabemos que tudo isso que está acontecendo aqui é uma politicagem barata. O que nos está se comprometendo aqui é com a governabilidade da cidade, seja para prefeito A, para prefeito B ou para prefeito C. Mas essa casa ainda vai ver isso acontecer. Vai ver. E se a população confiar no meu voto, eu quero estar aqui para dar esse mesmo depoimento. Mas desculpa, Maria, esse discurso seu hoje não dá. Questão de ordem? Pela ordem, encaminhando o voto no vereador Luciano. Encaminhando o voto. Meu voto, só se for da Maria, politicagem barata. O meu voto, sempre me posicionei contrário, tá? Não é um projeto que eu acredito, tá? É igual o nobre vereador Pastor Anderson falou, não tem um impacto. E vou lá, sim, gravar o vídeo, meu papel é fiscalizar. Desde o meu primeiro ano de mandato, faço meus vídeos com 6, 7 meses de mandato. Fui lá, o primeiro vereador a fazer meus vídeos, não vou parar. E vou continuar a fazer meus vídeos. E sempre estou arrumando dinheiro para a saúde, sim. Mas minha posição sempre foi contrária à reforma administrativa. Tá? Nada contra ninguém, nada contra o secretário de saúde, que respeito muito o doutor Maurício, aos outros secretários, e gostaria que respeitasse minha opinião. E na minha visão, vai poder sim, desculpa, presidente, me perdoa,
E na minha visão, sim, vai poder contratar, sim, médicos, sim, vai poder chamar funcionário público, sim. E só, ô presidente, só para me retratar de uma coisa, me dá só um tempinho para me retratar, tá? Eu preciso acabar a votação. A hora que a gente votar, mas depois eu te dou você questão de ordem. deixou. Claro, sempre. Tá, obrigado. Era só isso. O projeto está em votação. Por 11 votos favoráveis e 3 contrários, fica aprovado em segunda discussão o projeto da saúde. Muito obrigado aos vereadores que votaram sim. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador Paulo. Olha, só me resta agradecer ao vereador Geraldo Voluntário, quem mais? O vereador Rafael Andretta também, que trouxeram sobre eles a responsabilidade da manutenção da saúde. Geraldo, como cidadão rio-clarense, muito obrigado. Rafael, muito obrigado pelo seu posicionamento. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador Geraldo. Muito obrigado, vereador Geraldo. Eu não tenho que me agradecer, eu já falei que eu sou um legislador e acompanho toda a questão na área da saúde. Assim como nós colocamos vários outros projetos que podíamos estar buscando a melhoria no atendimento à saúde. O que eu posso falar, não só ao nobre vereador Paulo, ao nobre vereador, a todos os vereadores que aqui agradecer, não. Nós temos que agradecer a saúde. E respeito o posicionamento de todos os vereadores dessa casa em relação ao seu voto, em relação à sua... no que ele se apegou a votar sim ou não. Então, não tem que me agradecer. Nós temos que trabalhar mais para a saúde, temos que trabalhar mais ainda para a gente buscar, para conseguir esse bem-estar. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Adriano Latorre. Solicito a dispensa do interstício para a votação da redação final. Consulte, senhores vereadores, sobre a dispensa do intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis se manifestem como estão, os que forem contrários se manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Em votação, a leitura da redação final. Questão de ordem. Precisam acabar a votação. Comissão Luciano. de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei complementar número 014/2020, opinamos pela aprovação da redação final. Sala de sessões, 11 de maio de 2020, assina presidente, relator e membro. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis se manifestem como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Segunda discussão do projeto complementar número 15/2020, também do senhor prefeito municipal. Dispõe sobre a estruturação de cargos e provimento em comissão das funções de confiança e das funções gratificadas da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro e da outras providências. Emendas em separado de autoria do prefeito municipal, processo 15.542. Como não há ninguém inscrito, informo que o projeto número 15/2020 também depende de maioria absoluta, está em votação. Por 10 votos favoráveis e 3 contrários, também fica aprovado o projeto de lei complementar número 15/2020. Questão de ordem, senhor presidente. Acho que está faltando um voto. O vereador Geraldo não votou. Questão de ordem. Precisa acabar a votação, o vereador Luciano. Pode votar nominal, viu, Geraldo, se quiser. Por 11 votos favoráveis e 3 contrários, fica aprovado o projeto de lei complementar número 15/2020. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, não, vereador Adriano Latorre. Solicito a dispensa da leitura das emendas, que as mesmas sejam votadas em bloco, por ser de conhecimento de todos os vereadores.
Em votação, pedido de dispensa da leitura das emendas e que as mesmas sejam votadas em bloco. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem, aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Em votação, as emendas. Informo que as mesmas também dependem de maioria absoluta dos votos para a sua aprovação. Como votam os senhores vereadores? Emenda. Por 11 votos favoráveis e 3 contrários, também fica aprovadas as emendas do projeto de lei número 15/2020. Fala, Torre. Não? Claro, doutor. Presidente. Consulte os senhores vereadores sobre a dispensa do intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Que seja feita a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei complementar 015/2020, opinamos pela aprovação da redação final. Sala de sessões, dia 11 de maio de 2020, assina presidente, relator e membro. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Segunda discussão do projeto de lei número 42/2019, também de autoria do senhor prefeito municipal. Regulamenta o funcionamento do Conselho Tutelar no município de Rio Claro e dá outras providências. Emenda em separado de autoria de vereadores. Processo 15.320. Como não há ninguém inscrito, informo que o projeto de lei número 42/2019 depende de maioria absoluta dos votos e está em votação. Só uma pergunta, presidente. Pois não. Essa do Conselho do Tutelar aí, qual que é? Porque a concessão está confusa hoje, só para mim decidir É a meu segunda voto. discussão já, ela foi votada por unanimidade na primeira sessão. Tá, já. Foi dada algumas adequações aos conselheiros tutelares, alguns direitos que eles não tinham. 42, isso. 18 votos favoráveis, que aprovaram em segunda discussão o projeto número 42/2019, também de autoria do seu prefeito municipal. Questão de ordem, Pela presidente. ordem, o vereador Adriano Latorre. Solicito a dispensa da leitura da emenda, por ser de conhecimento de todos os vereadores. Em votação, pedido de dispensa da leitura das emendas. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Em votação, pois não. Desculpa. A emenda, isso. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Não, a leitura da emenda. Vai votar a emenda depois. A leitura da emenda. Questão de ordem, presidente. A lenda vai votar no painel. Certo? Em votação, a emenda. Informo que a mesma também depende de maioria absoluta dos votos para a sua aprovação. É uma emenda só que tem? Do Júlio. Como vota na vereadora Maria? Pode votar pelo microfone, não, vereadora? Sim. Então, por 4 votos favoráveis e 14 contrários, fica derrubada a emenda. Questão de ordem, Pela presidente. ordem, não, vereador Adriano Latorre. Solicito a dispensa do interstício para a votação da redação final. Consulte os senhores vereadores sobre dispensa e intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem.
Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Que seja feita a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei 042/2019, opinamos pela aprovação da redação final. Sala de sessões, 11 de maio de 2020. Assina presidente, relator e membro. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Segunda discussão do projeto de lei número 160/2019, de autoria do senhor prefeito municipal. Institui o Fundo Municipal de Segurança Pública e dá outras providências. Processo 15.474. Como não há ninguém inscrito, informo que o projeto de lei depende de maioria absoluta e está em votação. Como vota o vereador Paulo Guedes, na vereadora Maria. Vota nominal, Maria, por favor. Sim. Por 18 votos favoráveis, que aprovado, segunda discussão, projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal, número 160/2019. Questão de ordem, presidente. Na ordem, vereador Adriano Latour. Solicito a dispensa do interstício para a votação da redação final. Consulta os vereadores sobre a dispensa no intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis se manifestem como estão, os que forem contrários se manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Em votação, a redação final. Ou melhor, seja feita a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei 160/2019, opinamos pela aprovação da redação final. Sala de sessões, 11 de maio de 2020, assina presidente, relator e membro. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis se manifestem como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos. Questão de ordem, senhor pela presidente. Ordem, ao vereador Paulo e depois ao vereador Luciano. Senhor presidente, nessa questão de ordem, eu gostaria de estar agradecendo ao doutor Daniel Brutus e também ao doutor Paulo, né, que em contato comigo aqui através do WhatsApp, levam à Câmara Municipal os parabéns pelo fato de termos aprovado o projeto da saúde, que, na minha visão e na visão desses profissionais que são técnicos, sabem da importância de termos aprovado. Então, em nome do doutor Paulo e do doutor Daniel, agradeço aqui aos senhores vereadores. E agradeço aos dois pela manifestação também que se dispuseram a fazer no meu WhatsApp, acho que no momento correto. Questão de ordem. Pela ordem, ao vereador Luciano. Nessa questão de ordem, fui infeliz em falar da Assembleia de Deus, não querendo generalizar, jamais querendo denegrir a imagem da Assembleia de Deus. Gosto da Assembleia de Deus, tá? E jamais também querendo denegrir a imagem do nobre vereador Pereira. Eu peço desculpa em público, tá, Pereira? Se eu te magoei, se eu te ofendi, tá? E também, aqui temos um pastor também, pastor Anderson, uma pessoa séria, uma pessoa de caráter. Peço perdão, pastor, tá? Peço perdão a todos os pastores, tá bom? Peço perdão ao meu pastor também. E se eu ofendi alguma pessoa cristã, tá bom? Era isso, me desculpa. Segunda discussão do projeto de lei número 59/2019, de autoria do vereador Rafael Andretta. Altera o artigo 2º da Lei Municipal 4.293, de 15 de dezembro de 2011. Processo 15.473. Como não há ninguém inscrito, informe que o projeto de lei depende de maioria simples dos votos e está em votação. Então vai, Luciano, fazer o quê? Pode ir. Eu acho, tem um monte. Vai. Mais 5. 6.
8 votos favoráveis, fica aprovada em segunda discussão o projeto de lei número 59/2019. Questão de ordem, Pela presidente. ordem, o vereador Adriano Latorre. Solicita a dispensa do interstício para a votação da redação final. Consulto os senhores vereadores sobre dispensa de validade mental. Aqueles que forem favoráveis se manifestem como estão, os que forem contrários que manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Solicito que seja feita a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei número 159/2019, opinamos pela aprovação da redação final. Sala de sessões, 11 de maio de 2020, assina presidente, relatora e membro. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis se manifestem como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Segunda discussão do projeto de lei 162/2019, de autoria das 9 vereadores Maria do Carmo, Hernani e Mônaco Leonhardt. Institui no calendário oficial do município de Rio Claro o programa de combate à depressão, a ser realizado na segunda quinzena de novembro. Processo 15.476. Como não há ninguém inscrito, informo que o projeto de lei número 162, de autoria de vereadores, depende de maioria absoluta, está em votação. Com 17 votos favoráveis, que aprovaram também em segunda discussão, projeto de lei número 62. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Adriano Latorre. Solicita a dispensa do interstício para a votação da redação Consulto os final. senhores vereadores sobre a dispensa do intervalo mental. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Solicito que seja feita a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei 162/2019, opinamos pela aprovação da redação final. Sala de sessões, 11 de maio de 2020, assina a presidente, relatora e membro. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis se manifestem como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Segunda discussão do projeto de lei número 08/2020, de autoria do nobre vereador Hernani e Mônaco Leonhardt e vereadores. Dispõe sobre o serviço funerário privado realizado no município de Rio Claro e dá outras providências. Processo 15.535. Como não há ninguém inscrito, informo que o projeto de lei número 8/2020 também depende de maioria simples e está em votação. Se eu não me engano, são os dois projetos do recebimento das emendas para a Santa Casa. Existe um monte de emenda da Santa Casa que está parada. Isso. E o dos 2,5 milhões também. Não, acho que não está os metros. Eu acho que não. Eu não vi a pauta agora. Com 17 votos favoráveis, no vereador Maria, está votado. Fica aprovado o projeto de lei número 8/2020. Questão de ordem, Pela presidente. ordem, o vereador Adriano Latorre. Solicita a dispensa do interstício para a votação da redação final. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa do intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis se manifestem como estão, os que forem contrários se manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Que seja feita a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei 08/2020, opinamos pela aprovação da redação final. Sala de sessões, 11 de maio de 2020, assina a presidente, relatora e membro. Em votação, a leitura, ou melhor, em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis se manifestem como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Primeira discussão do projeto de lei número 27/2020, de autoria do nobre prefeito municipal.
Altera dispositivos da Lei Complementar 95, de 2 de dezembro de 2014. Parecer jurídico número 27/2020, pela legalidade com ressalva. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, número 44/2020, pela legalidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, número 38/2020, pela aprovação. Parecer da Comissão Políticas Públicas, número 40/2020, pela aprovação. Parecer da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, número 32/2020, pela aprovação. Parecer da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Finanças, número 34/2020, pela aprovação. Emenda em separado de autoria do vereador André Luiz de Godoy. Processo 15.563. Como não há ninguém inscrito, eu informo que o projeto de lei do novo prefeito municipal depende de maioria absoluta dos votos e está em votação. O quê? Faz hoje. Já que estamos aqui, já vamos. Não, mas aí já... Isso. Está marcado 18h30 aí. Então, está previsto 18h30. Do que marcar uma outra não sei. O que você acha? Eu, por mim, já fico direto. O prefeito é do projeto, a emenda é nossa. Por 17 votos favoráveis, fica aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 27/2020. Questão de ordem, Pela ordem, o vereador Adriano Latorre. Solicito a dispensa da leitura da emenda, por ser de conhecimento de todos os vereadores. Em votação, pedido de dispensa da leitura da emenda. Aqueles que forem favoráveis se manifestem como estão, os que forem contrários se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos do plenário. Em votação, a emenda. Informo que a mesma também depende de maioria absoluta. Está em votação. Como vota o novo vereador Júlio. Júlio. Por 17 votos favoráveis, fica aprovado também a emenda do projeto de lei número 27. Primeira discussão do projeto de lei número 43/2020, de autoria do seu prefeito municipal. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Processo 15.586. Parecer jurídico número 43/2020, pela legalidade. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, número 48/2020, pela legalidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, número 42/2020, pela aprovação. Parecer da Comissão de Políticas Públicas, número 43/2020, pela aprovação. Parecer da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, número 35/2020, pela aprovação. Parecer da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Finanças, número 37, pela aprovação. Emendas em separado de autoria do prefeito municipal. Processo 15.586. Ninguém inscrito, informe que o projeto de lei do seu prefeito municipal... Votação, encaminhando o voto no vereador Pastor Anderson. Senhor presidente, eu vou estar votando favorável, lógico. É mais um recurso que está indo para a área da saúde em relação a essa necessidade aí do Covid, mas é mais um crédito adicional que nós estamos enviando. Seria importante nós entendermos o que é realmente o gasto da Fundação Municipal de Saúde com relação a isso, o que é o gasto da Santa Casa, o que é gasto do SUS, para a gente entender para onde esse dinheiro está sendo verdadeiramente enviado. Então, seria importante, né, diante de tudo aquilo que nós já enviamos de dinheiro, até para uma transparência da própria secretaria que tem feito esse combate, para que nós possamos ter certeza de onde está sendo usado o dinheiro, para que tenhamos tranquilidade em votar os créditos adicionais sobre. Vou encaminhar voto do novo vereador Pastor Anderson. Favorável à sua observação. Eu não sei se algum vereador recebeu, mas eu recebi do provedor da Santa Casa uma ligação, do Jorge Pedro, e até o secretário está aqui, não me deixa mentir, sobre esse projeto. São emendas parlamentares que precisam ser deliberadas por esse plenário para que sejam liberadas.
E eu não sei se o novo vereador Pastor Anderson estava, mas o secretário já veio fazer uma apresentação plena aqui dos recursos que estão sendo utilizados para a manutenção da saúde do município como um todo, e, em especial, a forma com que está sendo tratada e conduzido os gastos para o combate ao Covid. Mas eu acredito que quantas e tantas vezes que o secretário for chamado, virá aqui explicar, mas é muito pertinente. Muito pertinente. Por favor, se o senhor puder encaminhar um relatório de tudo que o senhor já falou, seria importante. Muito obrigado, secretário. Encaminhando a votação, Encaminhando o presidente. voto no vereador Geraldo. Eu vou estar encaminhando favorável e vou de encontro àquilo que o nobre vereador Anderson comentou. Tá? Eu estava na reunião, mas eu tive que me ausentar no dia que o secretário esteve aqui presente nos dando algumas explicações, e seria louvável nós estarmos tendo essas informações, secretário e mesmo o executivo puder nos mandar, para nós estarmos acompanhando, porque nós vamos estar criando tanto uma comissão como uma coisa diferente o coronavírus, para a gente estar acompanhando e sabendo no que está sendo usado, no que está sendo gasto, e através dos nobres vereadores estão trazendo emendas, estão trazendo recursos, o governo federal está mandando recurso por causa da pandemia, o governo estadual também está mandando recurso. Então, para nós, seria bom nós estarmos fazendo esse acompanhamento mais para frente, para nós ver no que nós pudermos estar ajudando dentro de uma questão na área da saúde, que vai ser muito importante. E só para concluir, presidente, a mudança do meu voto em relação à saúde, porque nós sabemos que nós temos uma coisa muito grande, fora o amor, o carinho, junto com os familiares, mas dá condições para a gente acompanhar o gasto da saúde e dá condições para a saúde poder fazer um bom trabalho em relação a essa epidemia que está vindo e não sabemos o quanto tempo ela vai estar sendo durada, presidente. Caminhando votação. Caminhando voto no vereador Rafael. Eu acho importante esse ponto positivo que o pastor Anderson colocou, porque o que está tendo de roubalheira em cima desse Covid é brincadeira. O que esses governador vagabundo estão fazendo, esse João Dória, aquele cara do Rio de Janeiro, é uma sacanagem com a população que eles estão fazendo. Justamente ainda nessas compras desses respiradores. É 195 mil, é 200 mil, uma coisa que custa 20. Eu entendo que quanto maior a demanda, sobe o preço, mas não essa roubalheira que esses sem vergonha desses governadores estão fazendo. E aí eu pergunto, cadê aqueles engravatados lá de Brasília, do Supremo Tribunal Federal, que não está vendo isso? Sabe, é uma sacanagem tão grande o que está fazendo com o povo brasileiro. Caminho a votação, presidente? Caminho voto no vereador Ives. Encaminho favorável e faço das falas do novo vereador Pastor Anderson e das falas do presidente André Godoy. O presidente da Fundação Municipal esteve aqui explanando algumas dúvidas e, em conversa com o Maurício, naquele dia, foi passado, né, do requerimento que eu fiz referente à Lei 13.979, que é do Portal da Transparência, um site específico para essa situação, né? Então, voto favorável e só para ressaltar essa questão desse site, dessa transparência, referente exclusivamente ao Covid-19, ao coronavírus. O projeto está em votação. Com 16 votos favoráveis, fica aprovada em primeira discussão o projeto de lei do seu prefeito municipal, número 43/2020. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Adriano Latona. Solicito a dispensa da leitura das emendas e que as mesmas sejam votadas em bloco por ser de conhecimento de todos os vereadores. Em votação, pedir dispensa da leitura das emendas, que as mesmas sejam votadas em bloco. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem, aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Em votação, as emendas. Informo que as mesmas também dependem de maioria absoluta, estão em votação.
Como vota o vereador Paulo Guedes, para encerrar a votação? Por 17 votos favoráveis, fica aprovado também a emenda do projeto de lei número 43. Discussão e votação única do projeto de resolução número 02/2020, de autoria dos nobres vereadores Ives Carbinati, Anderson Cristofoletti e Tiago Yamamoto. Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar de Enfrentamento do Covid-19 e da outras providências. Parecer jurídico pela legalidade. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, número 47/2020, pela legalidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, número 41/2020, pela aprovação. Parecer da Comissão de Políticas Públicas, número 42/2020, pela aprovação. Parecer da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, número 34/2020, pela aprovação. Parecer da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Finanças, número 36/2020, pela aprovação. Processo 15.591. Como não há ninguém inscrito, informo que o projeto de lei número 2, ou melhor, o projeto de resolução número 2, depende de maioria absoluta, está em votação. Com 17 votos favoráveis, fica aprovado o projeto de resolução número 2/2020. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Adriano Latorre. Solicito a dispensa do interstício para a votação da redação final. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa de trabalho regimental. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem, aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Que seja feita a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de resolução número 02/2020, opinamos pela aprovação da redação final. Sala de sessões, 11 de maio de 2020, assina presidente e relator. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem, aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Discussão e votação única do projeto de resolução número 3/2020, de autoria de vereadores. Dispõe sobre a criação da Comissão Temporária de Fiscalização e Acompanhamento de Trabalhos do Combate ao Coronavírus na Câmara Municipal de Rio Claro. Parecer jurídico pela legalidade. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, número 45/2020, pela legalidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, número 39/2020, pela aprovação. Parecer da Comissão de Políticas Públicas, número 41/2020, pela aprovação. Parecer da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, número 033/2020, pela aprovação. Parecer da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Finanças, número 035/2020, pela aprovação. Processo 15.592. Como não há ninguém inscrito, informo que o projeto de resolução número 3, depende de maioria absoluta, está em votação. Por 17 votos favoráveis, fica aprovado o projeto de resolução número 3/2020. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Adriano Latorre. Solicito a dispensa do interstício para a votação da redação final. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa de trabalho regimental. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem, aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Questão de ordem, presidente. Deixa eu só terminar. Gostaria que fosse feita a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de resolução número 03/2020, opinamos pela aprovação da redação final. Sala de sessões, 11 de maio de 2020, assina presidente, relator e membro. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem, aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 37/2019, de autoria de vereadores. Confere a medalha de honra ao mérito ao subtenente Wagner Firmino da Silva pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Rio Claro. Parecer jurídico pela legalidade em ressalva. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, número 236/2019, pela legalidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, número 148/2019, pela aprovação. Parecer da Comissão de Políticas Públicas, número 13/2020, pela aprovação.
Parecer da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, número 18/2020, pela aprovação. Parecer da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Finanças, número 24/2020, pela aprovação. Processo 15.500. Como não há ninguém inscrito, informa que o projeto de decreto legislativo número 37 depende de 2/3 dos votos para sua aprovação e ele está em votação. Esse aqui também. Só um, se aproveitar. Obrigado. Amanhã. Vai acabar hoje, André? Por 18 votos favoráveis, fica aprovado por todos os votos presentes no plenário o projeto de decreto legislativo número 37. Questão de ordem. Pela ordem, ao vereador Adriano Latorre. Solicito a dispensa do interstício para a votação da redação final. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa de trabalho regimental. Aqueles que forem favoráveis se manifestem. Como estão, os que forem contrários se manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Que seja feita a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de decreto legislativo número 037/2019, opinamos pela aprovação da redação final. Sala de sessões, 11 de maio de 2020, assina a presidente e relator. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis se manifestem. Como estão, os que forem contrários se manifestem. Aprovados pela totalidade dos votos do plenário. Pela ordem, ao vereador Geraldo. Nessa questão de ordem, presidente, eu queria, por isso que eu tinha pedido antes, é para falar sobre o projeto de resolução 02, que cria a Frente Parlamentar de Acompanhamento ao Covid-19, né? E também a criação também da Comissão Temporária de Fiscalização. Através não só da frente, como da comissão, nós vamos poder fazer todo esse trabalho, nós, vereadores, aqueles que fazem parte da comissão e da frente, mas, ao mesmo tempo, aqueles outros vereadores que podem estar fazendo o mesmo acompanhamento. Sabemos que o vereador ele tem livre acesso para ter informações, mas aí, automaticamente, a Secretaria de Saúde, o Executivo, vai estar nos mandando informação para nós fazermos acompanhamento corretamente, dentro não só dos gastos, mas como está procedendo a Secretaria em relação a essa, volto a repetir, presidente, a essa epidemia, essa coisa ruim que não está só aqui na nossa cidade, mas, acima de tudo, no país num todo, no nosso Brasil e no mundo inteiro, meu presidente. Agradeço as palavras do vereador Geraldo e convocando a nossa próxima sessão para amanhã, às 17h30. Eu gostaria de agradecer os trabalhos desse dia, dos senhores e senhoras vereadores no plenário, dou por encerrada esta sessão.